Olá, sou Sidney Lins e vocês estão agora todos ligados nas redes sociais. Vocês viram a entrevista entre Guilherme Boulos e Ricardo Salles. Essa entrevista vai abranger os fatos das joias e o que o ex-presidente anda aprontando. Todos vocês estão muito surpresos pela volta do presidente, né? E com certeza não rendeu muita coisa, né? Porque ele está em baixa e vai sempre estar em baixa. Então acompanhe agora o resultado dessa entrevista que Boulos massacra Ricardo Salles. Lembrando a todos vocês que deixem o seu like e se inscrevam-se no meu canal. Acerca do futuro político de Bolsonaro, eu converso agora no nosso painel com os deputados federais. Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, deputado. E Ricardo Salles, do PL, também de São Paulo. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, deputado. Eu vou começar pelo deputado Ricardo Salles, porque, deputado, a gente viu aí a negativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de liderar uma oposição, pelo menos nesse primeiro momento, mas a gente não pode negar o capital político do ex-presidente. Ele vai ou não, na sua opinião, liderar a oposição? Bom, boa tarde, Luciana, boa tarde, Boulos. Ele é o grande líder da oposição, ele personifica, ele é o grande representante da oposição, da direita, dos liberais, dos conservadores. E, portanto, ainda que não seja no dia a dia, em questões do cotidiano, temas do parlamento, que realmente não cabe ao ex-presidente Bolsonaro entrar em cada um desses assuntos individualmente, a oposição, né, é representada por ele. Os temas, especificamente, são aqueles que são debatidos no Congresso Nacional. Para isso, tanto deputados quanto senadores que representam a oposição farão essa oposição, como já estão fazendo, no dia a dia parlamentar. O deputado, é inegável também, aqui eu disse, as várias acusações que o presidente vem enfrentando e agora vai depor na Polícia Federal sobre esse inquérito das joias, essa apuração ainda das joias. Eu queria saber do senhor se isso acaba desgastando o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o bolsonarismo e até a direita, deputado. Não há dúvida que há um certo desgaste. Toda vez que você tem uma situação de confrontamento como essa, há um certo desgaste. Mas veja que os fatos, né, são, às vezes, muito diferentes daquilo ou a imagem que se cria em torno desses fatos. No caso específico desse episódio das joias, se repetiu com o presidente Bolsonaro exatamente o que aconteceu com o ex-presidente Lula. A própria imprensa, creio que até aqui a CNN, noticiaram que dos 470, se eu não me engano, presentes que o Lula tinha recebido, ele ficou para si com 460 e poucos. Dentre os presentes que ele ficou para si, estava aquele relógio de mais de 100 mil reais que ele aparece na fotografia num determinado comício. Por que isso acontece? Tanto com Lula quanto com Bolsonaro. Porque a regra não é clara. Ela permite, e foi o caso do presidente Bolsonaro, que se faça o relatório, se informe, né, para a presidência da República quais são os presentes que ele recebeu, mas ele fica com os presentes até que seja instado a entregá-lo. Então, da mesma forma que Lula ficou com aquele relógio de mais de 100 mil reais, Bolsonaro ficou com o presente que tinha recebido. Mas, em ambos os casos, os presentes estão relatados, eles estão cadastrados no sistema da presidência da República. Portanto, podem ser entregues, quando requisitados, a qualquer momento. Deputada, a gente sempre frisa aqui que o entendimento do TCU é de 2016, portanto, o atual presidente, né, devolve os presentes dele depois, mas ainda sem o entendimento do TCU, que é apenas de 2016. É sempre bom a gente fortalecer aqui essa informação. Vou perguntar agora ao deputado Guilherme Boulos sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque há quem diga que o ex-presidente volta em um momento em que acha que o presidente Lula esteve desgastado também, deputado, por conta dos episódios de semana passada, que nós nem precisamos repetir aqui, que envolve as entrevistas e as falas do ex-presidente sobre Moro. E aí eu lhe pergunto, o presidente Jair Bolsonaro volta forte ou volta fraco nesse momento? O senhor acha que ele é agora uma boa liderança da direita ainda? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, deputado Ricardo Salles. Olha, primeiro sobre o governo Lula e o momento do governo Lula, é importante a gente pontuar, Luciana, que em 3 meses o Lula fez mais para a reconstrução do país, da área social, do que o Bolsonaro em 4 anos.
Não há como falar num momento de desgaste do governo Lula, que, aliás, está só no início. Mas mesmo estando só no início, já retomou o Bolsa Família, já retomou Minha Casa Minha Vida, já fez o primeiro aumento real de salário mínimo dos últimos 5, 6 anos. Ou seja, há realizações e entregas que o governo começa a apresentar. Agora, sobre a situação do Bolsonaro, veja bem, eu acho que a recepção dele ontem em Brasília foi uma caricatura do desgaste político que ele acumulou desde que saiu da presidência da República. Eu não vou dizer que o Bolsonaro está morto politicamente, isso seria equivocado, seria uma hipérbole, até porque ele teve 58 milhões de votos, teve uma votação expressiva há poucos meses atrás para a presidência da República, é ex-presidente da República. Agora, depois que saiu da presidência, Bolsonaro fugiu, ficou 3 meses na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, e deixou seus apoiadores órfãos aqui. Que líder faz isso com os liderados? Isso já significou um desgaste. Nesse meio tempo, nós tivemos também o caso das joias a que você se referiu, que eu acho que não há uma isonomia, uma analogia possível entre os presentes que o Bolsonaro recebeu e aquilo que aconteceu no governo Lula, justamente pelo que você lembrou, porque o entendimento do TCU é posterior à saída do Lula da presidência e o Bolsonaro deveria segui-lo. Mas eu acrescento uma outra coisa sobre esse tema das joias. Não foi simplesmente um presente, ou melhor, a Polícia Federal vai investigar, o Ministério Público Federal vai investigar, mas há suspeitas, isso está na própria denúncia, de uma relação desses mimos da Arábia Saudita com a venda de uma refinaria da Bahia com 10 bilhões abaixo do preço. Não é por acaso que um lote das joias foi pego pela alfândega na mala de um funcionário do Ministério de Minas e Energia, que foi lá para o Oriente Médio fazer justamente essa negociação. É lógico, ele vai ter amplo direito de defesa, é assim que deve funcionar no Estado de Direito, mas a investigação tem que elucidar isso. Eu acho que a situação do Bolsonaro, por mais que ainda tenha força política, essa sim é uma situação de desgaste, pelas denúncias, pela tentativa de golpe de 8 de janeiro, do qual, no mínimo, ele é autor intelectual, pelo que promoveu de discurso golpista, de narrativa golpista nos 4 anos que teve no governo. Deputado Ricardo Salles, a gente já disse aqui no início desse painel que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem planos de viajar pelo país, fortalecer a direita, conseguir mais prefeituras.